Olá, pessoal. Dia a dia, devido à graça de Deus, estamos tendo momentos muito agradáveis. Por isso eu fico muito grato perante o Senhor. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, dos versículos 8 ao 18. Se todos acharam, eu vou ler a partir do versículo 8. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제한과 속죄는 원치도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferecem segundo a lei. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. 제사장마다 매일 서서 섬기면서 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든 죄를 없게 하지 못하거니와 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉아 Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때 aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 그와 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하시고 Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 성령이 우리에게 증거하시되 E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, 그래서 가라사대 그날 후는 죄와 세월 언약 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하려 하신 후에 esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하 Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없 Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. 이런 이야기들은 성경에 기록된 인쇄된 활자 몇 Tudo o que lemos agora são palavras, que estão impressas em algumas páginas da Bíblia. 여러분 이 말씀이 내 마음 안에 들어와서 Porém, quando essas palavras entram em nosso coração, 상상할 수 없이 어두웠던 내 마음이 밝아지기 시작. ilumina aquele coração que estava repleto de trevas. 내 마음 안에 전혀 생각지 못 새로운 마음의 세계가 만들어지. Dentro de mim foi formado um mundo que eu jamais havia imaginado antes. 지금도 제가 생각하면 꿈을 꾸는 같을 때가 Até hoje, toda vez que eu penso nas palavras, muitas vezes me sinto num sonho. 내가 의롭다. Eu sou justo. 하나님 없다 하시는데 뭐라고? Deus está dizendo que eu sou justo. Quem sou eu para falar alguma coisa contra? 나는 내가 노력하고 애써 회개하고 뭘 해야 되는데. Eu acreditava que eu deveria me esforçar, me arrepender, fazer algo. 누가복음 10장에 강도 만난 자 구원받기 그건 아무것도 안 누워 Mas aquele homem que encontrou os salteadores em Lucas capítulo 10 não fez nada para receber a salvação, ele simplesmente estava deitado. 인해서 그 온전한 구원을 얻는 걸 볼 수. Mas vemos que pelo bom samaritano ele recebeu a salvação perfeita. 그래도 내가 뭘 좀 해야 하는 거 아니야? Ah, mas mesmo assim eu tenho que fazer algo, não é? 그 내가 뭘 좀 해야 하지 않아? Será que eu não devo fazer algo? 저는 그런 생각을. Só muitas vezes eu pensei nisso. 성경을 읽어보니까 Lendo na Bíblia, 내가 할 일이 없어. não há nada o que eu tenha que fazer. Por quê? 죄를 속하는 그 귀한 일이 Esse precioso trabalho de remir os pecados 예수님이 하시는. foi feito por Jesus. 거기다 내 손을 대고 Se eu colocar as minhas mãos ali, adicionar algo que pertence ao meu trabalho, aquilo vai acabar estragando, vai dar errado. 저는 아무것도 하지 않았어요. Eu não fiz nada 죄 사함을 받기 위해서 para receber a salvação. 손끝만한 일. Não fiz nada, não fiz o mínimo. 아니 내가 뭐래 죄 사함을 받았다. Se eu tivesse recebido a salvação por ter feito algo, 힘없이 예수님 하신 거 내가 한 건 com certeza seria distinguido as minhas obras com as obras de Jesus. 많은 문제가 E naquilo que eu tivesse feito, com certeza teria muitos problemas, 일도 하지 않았어요. mas eu não fiz nada. 그 모든 것을
Tudo foi feito por Jesus. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절에는 분명히 우리가 죄. Então, no versículo 23, com certeza nós somos pecadores. 우리 모두가 다 Todos nós 죄를 지었고 pecamos 하나님의 영광을 이룰 수 없어요. e carecemos da glória de Deus. 전혀 다릅니다. Só que no versículo 24 é completamente diferente. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 내가 하는 건 Aqui não aparece nada do que eu tenha feito, 아무것도 예수 안에 mas pelo que Cristo fez, pela redenção que há em Cristo Jesus. 사람이 한 일은 Só o que o ser, Oxupark, fez? 예수님이 다 하셨기에 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. Jesus Cristo fez todas as coisas e gratuitamente, pela sua graça, fomos justificados. 이걸 막 읽고 Eu li e reli isso várias vezes. 마음만 읽고 Por mais que eu leia 1000 vezes, 10.000 vezes, sempre são palavras que me dão muita felicidade. 의롭다. Eu sou justo. 내가 거룩한 Eu sou santo. 정말 하나님의 은혜를 입었다. Eu alcancei a graça de Deus. 아무것도 안 했는데 Eu não fiz nada. 그런 이야기 하려면 다 Se for para dar esses testemunhos, sabe, falta tempo. 우리 2001년에 합창단을 Em 2001, nós criamos o Coral Graças. 1995년에 미국 LA에 있는 한 학생 변화된 것이야. Começando pela salvação de um jovem, né, em 1995, que vivia em Los Angeles. 학생들이 변화되는 걸. A partir dele, vi que muitos outros jovens receberam a salvação e foram transformados. 지금 이제 일반인이 돼서 LA에서 사업을 하고 Hoje ele já é um homem formado, ele tem o seu próprio negócio lá em Los Angeles. De vez em quando ele me liga. Ele diz: pastor, 그때 난 naqueles dias eu fui muito feliz. 그때로 Eu quero voltar para aqueles dias. 감격스러운 일. É algo muito comovente de se escutar, porque eles usavam drogas, 정말 게임을 하고 eram viciados em jogos, 권총을 가지고 eram jovens que andavam armados, 정말 상대할. eram jovens que não tinham como ter um contato. 제가 그 학생 한국에 들어 그냥 자세히 예수의 복음을 Eu simplesmente os trouxe aqui para a Coreia e preguei o evangelho para eles. 그 학생 마음 속에 예수 피로 제산받는 그 말씀이 들어가. E entrando a salvação de Jesus Cristo pelo sangue de Jesus ali, aquelas palavras no coração deles, aquelas drogas que pelos seus esforços jamais conseguiram parar, eles pararam. 모든 게 끝났고 Tudo acabou 새로운 삶이 시작이 됐어요. e começou uma nova vida. 너무너무 신기한 것은 O incrível, 하나님의 말씀 한마디가 내 마음에 들어오면서 só uma palavra de Deus entrando no meu coração, 가졌던 생각 전혀 다른 세계를 내 마음에 만들어가는데 formou dentro de mim um mundo completamente diferente do que eu estava vivendo. Tudo isso foi muito incrível. 우리가 합창단을 만들면서 Quando nós criamos o Coral Graças, 거기 있는 청소년들이 굉장히 많은 어둠 속에 있는 걸 봤어요. estava numa época onde eu vi que muitos jovens viviam com muitas trevas no coração. 밑에 자란 청소년들 이제 속에는 깊은 상처. No coração daqueles que cresceram, né, com os pais divorciados, tem uma grande ferida. 아빠가 살아야 Jovens que tiveram que crescer com um padrasto, 너무너무 싫어하는. mas ele sente que o padrasto não gosta dele. 근데 그 불편 엄마한테 이야기할 수. E ele não pode falar do seu incômodo para sua mãe também. 엄마와 아빠 사이에 또 문제가 생길. Porque esse jovem tem esse receio de, pelas suas palavras, causar problema na vida da sua mãe. Então, sem poder falar com ninguém, eles carregavam um ódio muito grande em relação ao padrasto ou à madrasta. Eu conheci muitos jovens assim. E eu não tinha como consolar esses jovens. Eu consolei eles pela palavra. 창단을 만들고 싶었어요. Por isso eu desejei criar um coral, 그래서 그들의 마음을 좀 노래. para que, por meio da música, esses jovens pudessem ter um descanso no coração. 한국은 합창을 잘 못한다. A Coreia não é um país que é bom em corais, né? 그래서 우리가 러시아 상페테르부르크 국립 Por isso nós fomos à escola de música lá em São Petersburgo 몇몇 성가대원 데리고 com alguns membros do nosso coral. 그래서 우리가 합창 공부, 성악 공부. E eles começaram a estudar música ali. 우리 생전에 못한 442라는 걸 배워. Pela primeira vez aprendemos sobre 4-4-2. 피아노 기본 음이 음파로 440. Dizem que existe essa frequência do piano que é a básica para o som, 4-4-2. 위로해 주십시오.
Então, quando eles falam para afinar o piano, eles falam, por favor, afine em 4/4/2, 4/4/4. Quando se necessitam uns tons mais agudos, eles afinam em 4/4/4. Mas, em média, eles afinam em 4/4/2. 상단에게 444 사이클하고 442 사이클 구별할 수 있는 길을 만드는 E o mais importante foi criar no coral a opção de poderem distinguir, né, o que seria o 4/4/4 e o 4/4/2. 분별한 깁니다. Então, a pessoa canta, 키가 mas o que vai definir o canto dela são os ouvidos. Se os ouvidos dela estiverem bem desenvolvidas, ela consegue distinguir bem os tons. 그 어려운 길을 듣는 연 E o coral começou a se dedicar, a se empenhar para treinar os ouvidos e assim aprender a música. 베푸셔서 Deus nos concedeu a graça 우리가 호주 큰 그 공연장 이름 오페라 하우스에서 e uma vez lá no Opera House, né, na Austrália, tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação, um concerto, mas não tínhamos um maestro. 그래서 러시아 상페테르부르크 국립음악원에 요청 Por isso nós fizemos uma solicitação lá para São Petersburgo, na Rússia, 지휘자 한 조각만 pedindo para que enviassem, né, um maestro. 지휘자가 왔어요. E chegou um maestro. 보리스 아발리안 세계적인 지휘자. Um maestro chamado Boris Abalian, que é um maestro reconhecido no mundo inteiro. 이제 그분에게 우리 음악 E por meio dele começamos a aprender a música. 제 딸이 합창단 단장이었는데 A minha filha, ela é a diretora do coral, 하고 이야기하다가 e ela conversando comigo, 저 지금 꾸중 들어갈 시간이 ela falou: "Pai, eu estou na hora de tomar minha bronca." 보리스 아발리안 교수가 너무 많이 Ela conta que o professor Boris Abalian interferiu muito. 피아노 기본음을 때문에 기본에 도를 치면 도 Geralmente, né, ele chegava no piano e tocava o dó. 합창 Aí ele falava, faça um dó, e o coral falava dó. 그 교수님은 도가 E ele falava, não, isso não é dó. 우리 도라고 했는데 Não, nós. Como assim? Isso é o dó. Não fizemos o mi. Não, isso não é dó. 정확한 사이클을 못 만들어내. Eles não tinham a frequência exata. 너무 Era muito difícil. 그 과정을 합창단이 배웠어요. Só que o coral passou por todo esse processo e aprenderam. Foi incrível. 2009년 제주 합창제에서 Em 2009, eles receberam o primeiro lugar na competição coralista internacional em Jeju. Em 2011, na mesma competição, em Busan, receberam o primeiro lugar. Em 2011, 그 최고상. eles receberam o primeiro lugar. 2014년 이태리 배달 가르다에서 Em 2014, eles receberam o primeiro lugar numa competição coralista internacional na Itália. 스위스 몽트레 합창제에서 혼성 분야 No ano seguinte, na Suíça, né, eles foram premiados como o melhor canto em conjunto. 독일 마르커도 돌포에서 Em 2016, na Alemanha, eles receberam um grande prêmio lá, foram colocados como o primeiro lugar, sendo assim, alcançando o título de melhor do mundo. 제가 구원을 Só eu, depois que eu recebi a salvação, 하는 어려움도 있고 passei por muitas dificuldades, muitas pessoas foram contra mim. 더 큰 문제는 Só que o maior problema 저에게 많은 부족함. é que eu sempre tive muitas falhas. 부족한 뭘 이렇게 하나하나 꼽을 수 없을 정도 많은 부족함. A ponto de eu não poder citar uma ou duas, eu sempre tive muitas falhas. 이 복음이 Mas esse evangelho sempre foi muito bom. 복음을 전하기 시작했어요. E eu comecei a pregar o evangelho. 놀라운 것은 E o incrível 주께서 é que o Senhor estava junto comigo. 그 어느 인간도 할 수 없는 일들을 하나님 이끌어가시고 E ele fez coisas que nenhum ser humano poderia fazer. Deus me conduziu. 어떻게 주님이 내 속에 일할 수 있을까? Como será que Deus ele decidiu trabalhar na minha vida? Só na palavra de Deus diz que foi simples, foi ter aceitado as palavras de Deus pela fé. 난 주님의 생각 너무 멀리 달라져 있는 마음인데 Os meus pensamentos, sabe, são muito distantes da palavra de Deus. 내 말씀이 내 마음 안에 들어와 Mas quando as palavras de Deus entraram no meu coração, 있고 영광스럽고 foi incrível, foi muito glorioso. 내 추하고 더러운 육신을 이겨 E essa palavra venceu a minha carne suja e imunda. 내가 자제력이 강하거나 Não é porque eu tenho um autocontrole muito grande ou que eu tenho um coração bondoso. Pessoal, não é isso. Tudo foi vencido pela palavra. 뭐가 O quê? Só a palavra de Deus. 마음에 믿음으로 Quando entrou pela fé em meu coração, 우리가 오래전에 진주
Só há muito tempo atrás, nós fizemos uma apresentação do Coral Graças em Chinju. E tem uma história muito interessante. De Chinju para Hapcheon é uma distância de mais ou menos 30 minutos. Então eu estava dormindo na igreja de Chinju. Só que os irmãos da igreja de Hapcheon estavam me convidando. Pastor, por favor, visite a nossa igreja de Hapcheon. Então, naquele dia, terminando a apresentação da cantata, arrumamos todas as coisas e eu subi no carro que ia para Hapcheon. E a Coreia, hoje tem as estradas muito boas, então é muito fácil de se locomover de uma cidade para outra. Chegamos em Hapcheon praticamente meia-noite. Só que mesmo assim, reunimos os irmãos na igreja e fizemos um culto. E eu preguei a palavra ali por um breve momento, simplesmente, e pensei em ir dormir. Só que uma irmã veio me procurar. Pastor, ela chorando me disse: Pastor, eu não aguento mais viver. E eu perguntei: o que está acontecendo, irmã? E ela contou que está casada com seu marido há 23 anos e que durante os 3 primeiros anos do casamento, o marido dela não bebia. Só que depois de 3 anos, o marido começou a beber aos poucos. E naquela época ele bebia muito do soju, que é uma das bebidas mais fortes aqui da Coreia. O soju disseram que tem 30% de álcool. Só que ele bebia cerca de 10 garrafas por dia. E ele não comia nada, não precisava de outra coisa, ele só bebia o dia inteiro. A irmã, quando saía do trabalho e voltava para casa, ela ficava atormentada em ter que tirar todas aquelas garrafas de bebida. Tinha um no quarto. Ele bebia e ficava espalhando as garrafas por toda a casa. E ela disse que, sofreu muito por aquilo. Por isso a irmã me procurou dizendo: pastor, eu não aguento mais viver com ele. Eu prefiro morrer do que viver com ele. E eu disse para a irmã: irmã, pare de chorar. Amanhã pela manhã traga seu marido aqui. Aí no dia seguinte, no culto da madrugada, ela estava lá com seu marido. Após o término do culto, eu me sentei junto com ele. E naquele horário ele já tinha tomado 2 garrafas de soju. Já tinha botado numa tigelinha e tomado. Então estava com aquele cheirão de cachaça. E já que o soju é muito forte, geralmente se toma num copinho muito pequeno, mas ele não, colocava numa tigela 2 garrafas e bebia de uma vez. Eu abri a Bíblia e mostrei para ele Hebreus capítulo 10. O que diz aqui em Hebreus 10? No versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu li isso para ele. Esse com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, aqui se refere a Jesus. Jesus Cristo entregou seu corpo como oferta e nos santificou. E essa santificação nos fez perfeitos para sempre. Eu perguntei para o irmão: irmão, você é perfeito? Só uma pessoa que bebe todos os dias, como é que ele vai falar que é perfeito? Quando ele não tinha dinheiro para comprar bebida, ele não conseguia se suportar. Ele ia até o lugar onde a esposa trabalhava para pedir dinheiro para ela. Então a esposa estava contando que foi muito difícil para ela. E assim, todos os dias ele tomava 10 garrafas, até 14 garrafas. Vivia embriagado. Só como ele vai falar que é perfeito? Mas eu perguntei: irmão, você é perfeito? Não, pastor. Então começamos uma discussão.
Irmão, você diz que você não é perfeito. 술주정 버리고 Porque todo dia você bebe, todo dia você está embriagado. Só que eu mostrei Hebreus 10, 14 para ele. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. 박옥수 목사의 Não é a palavra do Oxo Park. 어떤 대통령이나 장관이 Não são as palavras de um presidente, de um ministro ou de qualquer outra pessoa. São as palavras de Deus. 근데 하나님은 말씀하시기를 E Deus diz aqui 물로 거룩하게 된 자들 영원히 온전케 하시고 que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 영원히 사하기 위하여 Jesus Cristo, para lavar para sempre os nossos pecados, 을 제물로 드려서 entregou o seu corpo como sacrifício. E com isso ele nos aperfeiçoou e nos santificou para sempre. Eu li esse versículo para ele. E eu perguntei, 형제 한번 읽어보라. irmão, leia uma vez, por favor. Aí ele leu, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele leu. 형제 온전해. Falei, irmão, você é perfeito? Não, pastor. 소주 마시고 늘 술 취해서 뭐가 온전해? Pastor, como eu posso falar que sou perfeito? Eu bebo todo dia, eu sou embriagado. Não sou perfeito. 내가 얘기 성경에는 뭐라고? Eu perguntei para ele, o que está escrito na Bíblia? 성경 온전하고 돼 있네. Ah, a Bíblia fala que eu sou perfeito. 성경이 맞아. 형제 생각이 맞아. Então, a Bíblia está certa ou o teu pensamento está certo? A Bíblia está certa, pastor. 그렇죠. Não é? 그럼 형제 온전하다고 되면 온전한 거네요. Então, se a Bíblia diz que é perfeito, você é perfeito. Não, pastor. 이거 가지고 Aí, por causa disso, pessoal, 20분 싸워. ficamos discutindo uns 20 minutos. 아니 성경에서 하나님 온전한 거 아니에요? Ah, se Deus está dizendo na Bíblia que é perfeito, não é perfeito? Sim, sou perfeito. 그러니까 형제 온전하잖아요. Então, irmão, você é perfeito. Não, pastor, não sou perfeito. 매일 술주정 부리는 사람 뭐가 온전해? Como eu vou ser perfeito? Eu bebo todos os dias. Como eu falo que eu sou santo? Não. 이 온전하냐 안 하냐 이 단어만 놓고 Só com isso de ser perfeito ou não, 둘이 한 20분 가까이 ficamos discutindo por uns 20 minutos. 내가 이길 수밖에 없는 성경이 있는 걸 가지고 E não tinha como eu perder, porque eu estava falando da Bíblia, não eram as minhas palavras. 거룩하고 온전하다고 Deus está dizendo que o irmão é santo. 예수님의 피로 형제를 거룩하게 됐다고 하시고 Deus está dizendo que pelo sangue de Jesus você foi santificado e que você foi aperfeiçoado para sempre. 그래 한 20분 동안 싸웠어. Eu discuti com ele por uns 20 minutos. 형제는 술 마시고 방탕해서 온전하지 않아. O irmão, eu sei, você bebe todos os dias, vive uma vida bagunçada. 하나님의 말씀이다. Mas, irmão, isso aqui são as palavras de Deus. 한 형제가 어쨌든지 간에 하나님의 판단이 옳지 형제 판단. Não importa como seja a sua vida, o julgar de Deus está certo. Você não está certo perante Deus. 죄에 대해서 이야기할 때 Só quando nós falamos sobre o pecado, 정말 지어서 안 될 죄를 지었. nós pensamos, já que eu cometi tantos pecados, nós somos pressionados pela nossa consciência. Mas eu sou tão sujo, como eu posso falar que eu sou perfeito? 근데 이제 우리가 그냥 온전하다는 게 Mas, pessoal, nós não falamos sem 십자가에 못 baseamento nenhum que somos perfeitos. Já que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e o seu sacrifício nos lavou perfeitamente, é que, baseados na Bíblia, falamos que somos perfeitos. Só que por mais que eu explicasse isso para ele, ele ficava com muito medo de falar que era perfeito. Como uma pessoa como eu sou perfeito? Eu sou bêbado. 매일 술에 Eu estou sempre embriagado. 일 진짜 막 방탕한데 내가 어떻게 Todos os dias eu vivo essa vida bagunçada. Como eu posso falar que eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. 으로 볼 때는 그는 온전치 않은 게 맞아요. Só aos nossos olhos também é certo dizer que ele não é perfeito. 그것은 성경만 그 형제를 Mas o incrível é que só a Bíblia afirma que aquele tipo de irmão também era perfeito. 동네 사람들 아이고 저 인간 저거 As pessoas do bairro falavam, nossa, aquele cara 있잖아 죽여놓고 고생해가지고 fica fazendo sua esposa sofrer, arcando, fazendo ela arcar com a bebida dele. 이 남편 징그럽다. E as mulheres falavam, nossa, que marido é esse? 부부가 사는데 Eles vivem como um casal. 3년 동안 술 안 마셨는데 E no começo dos 3 anos do casamento ele não bebia. 지금부터 제가 술만 마시니 Mas depois de um certo tempo ele começou a beber todos os dias, desde a manhã. 한 번도 정상적인 대화를 할 수 A esposa dele nunca pôde ter uma conversa, um diálogo normal com ele. 있는 무슨 대화가 됩니까? Só como vai ter uma conversa com uma pessoa embriagada, bêbada? 도저히 살 수 없다 저한테 Essa irmã, já não aguentando mais ver com ele, veio me procurar. 그 형제를 놓고 이야기를
E começamos a conversar com o irmão. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, irmão, você é perfeito? Não, pastor. 히브리 10장 17절 한번 읽어. Veja aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. 로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전히. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Está escrito assim. 여기 그래도 온전하지 않아요? Mesmo assim você não é perfeito? 온전합니다. Não, pastor. 형제가 자기 자신 매일 술 마시고 방탕하고 토하고 술병 늘어놓고 Então o irmão se via todos os dias, estava bebendo, vivia embriagado, né? Vivia vomitando, sempre ali, cambaleando na rua. 누가 봐도 온전한 아이고 저 인간. Não existe ser humano que possa falar que ele era perfeito. Sempre falaria o que? Nossa, aquele cara ali, pelo amor de Deus, é problema. Imagina a esposa dele quanto sofreu. 정상적인 대화를 할 이야기 대화가 안 돼. 늘 술에 취해 있어. Ele estava sempre embriagado, não tinham como ter uma conversa. 3년 동안 결혼해 살아. Por 23 anos, a esposa dele viveu com ele. 20년 처음 3년 동안 술 안 마셨고 Só que nos 3 primeiros anos do casamento, ele não bebia. 20년 술 마시. 아예 대화 Só que por 20 anos ele bebeu, a ponto dele não poder ter uma conversa. 짐승하고 같이 사는 거는 별로 다릅니다. Desculpa falar assim, mas era como viver com um animal. 참다 20년 차 이제 도저히 더 못 살아. A esposa dele aguentou, suportou ele por 20 anos e me procurou já não aguentando mais. 특히 술병 치우는 그렇게 고- Principalmente, ela falava que ficava muito atormentada ter que tirar aquelas garrafas vazias todos os dias. 같은데 Eu penso que é a coisa mais simples, né? 아이들 불러가지고 Eu chamaria as crianças 술병 하나 치우면 e falava assim, ó, criança, é o seguinte, ó, se você tirar essas garrafas todo dia, eu te dou $1 por dia. É algo interessante, né, pessoal? É divertido. 그 형제하고 성경 Mas naquele dia, abri a Bíblia e comecei a conversar com o irmão. 그 형제 내가 완전 E o irmão afirmava, pastor, eu não sou perfeito. 성경 너무 신기한 게 Mas incrível, pessoal. 그 형제를 온전하다. Ele depois disse que é perfeito. 그 형제는 나나 Pessoal, não existe diferença entre eu e ele. 나는 술에 Eu, sim, não sou embriagado, nunca fui embriagado. Desde pequeno eu frequentava igrejas. 한번 친구가 조금 마셔본 적이 있지만 De vez em quando eu bebia um pouco com meus amigos. Mas eu não era uma pessoa que bebia. Não vivia cambaleando na rua, né? Também não vomitava por causa da bebida. 그 형제는 나나 별로 Mas não existe uma diferença entre eu e ele. 그 형제가 그날 생각을 하고 Naquele dia ele pensou na palavra, pensou. 성경에는 형제가 온전하다고 돼 있다. E eu falei, irmão, na Bíblia diz que você é perfeito. 형제가 거룩하다고 돼 있다. Irmão, na Bíblia fala que você é santo. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자지 영원히. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. 이 땅에 참 많은 교회를 다니는 사람들이 São muitas pessoas que vivem hoje, frequentam igrejas. 안 마셨을는지 모르겠지만 No caso desse irmão, pode ser que, como esse irmão, né, não bebam dessa forma, mas as pessoas também iguais a ele não dizem ser perfeitos. Ah, eu menti, eu enganei, eu fiz alguma coisa errada, sabe? Tem a mesma postura daquele irmão. 자기 자신을 뭐 자기를 온전하다고 할 수가 없어. Aquele irmão realmente olhando para si nunca poderia afirmar que ele era perfeito. 근데 성경은 뭐라고 말하냐면 Mas pessoal, o que a Bíblia nos diz? 형제 보고도 그렇게 말해요. A Bíblia diz para aquele irmão, 저가 한 제물로 porque com uma única oferta, 예수님을 가르쳐 está falando sobre quem aqui? Jesus. 예수님이 그 몸을 제물로 드려서 Jesus Cristo entregou o seu corpo como sacrifício e ele morreu pelos pecados do irmão. 따고 E eu falei, irmão, Jesus Cristo te aperfeiçoou para sempre, a Bíblia diz. 저가 한 제물로 거룩한 영혼이 Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quando estão sendo santificados. Por 20 minutos nós discutimos sobre isso. 내가 이긴 게 아니고 Não fui eu que venci ele. 말씀이 이겼어. A palavra o venceu. 말씀이 이길 수 있는 사람 아무도 Só não tem ninguém que possa vencer a palavra de Deus. Quem é que vai vencer a palavra de Deus? 이해가든 안 가든 Não importa o que nós achamos, se compreendemos ou não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. 20분이 지난 뒤에 Depois de 20 minutos, 성경에 뭐라고 돼 있냐? eu perguntei, o que a Bíblia está dizendo? 온전하게 됐다고 돼 있냐? Diz que você foi santificado, né? Que você foi aperfeiçoado. Sim, pastor. 성경은 온전하다고 돼 Então, a Bíblia diz que você é perfeito. 있지 않다고. E você fala que não é perfeito. O que está certo? 성경이 오라 형제가 A Bíblia está certa ou você está certo? A Bíblia está certa, pastor. 성경이 옳지. Então, a Bíblia está certa. 온전한 거지.
Então você é perfeito, né? Você é santo. 안 거룩합니다. Não, pastor, não sou santo. 아니, 성경이 온전하다. Não, mas a Bíblia está dizendo que você é perfeito. Deus diz que você foi santificado. 성경은 나지 형제 말이 맞아. 하나님 말씀. O que está certo? É Deus ou é você? Ah, a palavra de Deus. 하나님 거룩하다면 거룩한 거 아니야? Então, irmão, se Deus está falando que você é perfeito, você não é perfeito? 20분 뒤에 Depois de 20 minutos dessa discussão, ele olhou para mim e bateu a cabeça, sabe, coçou a cabeça. 왜 그때 머리 가려웠는지 잘 모르겠어. Eu não sei porque ele coçou a cabeça naquele momento. 하여튼 머리 끌더니 Mas ele começou a coçar a cabeça e ele falou: eu sou perfeito. 놀라운 일이 Aconteceu algo incrível. 그걸 말씀이기 때문에 Só, já que é a palavra de Deus, 자기가 말씀을 거스려 이길 수. ele não pode vencer a palavra. 하나님이 온전하다면 온전한 건 맞네. Se Deus diz que somos justos, é certo que somos justos. O gratificante 그 말씀이 그 마음에 é que ele teve fé nessa palavra. 처음에 내가 술 취했는 무슨 술집에 온전 No começo ele pensava: ah, mas eu bebi, eu vivo embriagado, como eu sou perfeito. 싸우는 대가로 Só que, como recompensa de 20 minutos de discussão, sabe, ele ganhou a palavra de Deus. 놀라운 일이라. Aconteceu algo incrível. 그날 그 시간부터 A partir daquele momento, daquele dia, 이분은 20년 동안 진짜 술이 자기도 싫어서 끊으려고 그렇게 이를 악물고 밟고 ele disse depois que por 20 anos ele também não queria mais aquela vida, sabe? Ele por 20 anos tentou parar. 고통 Mas toda vez que ele tentava parar, ele sofria muito. E mesmo assim não conseguia. 그날 Só que naquele dia, 그냥 그 말씀을 마음으로 받아 ele pela fé aceitou aquela palavra no coração. Eu sou santo. 믿어지지 않는 Ele não conseguia acreditar. Eu sou justo. 근데 성경은 그렇게 얘기하는 거야. Mas a Bíblia dizia isso. 자, 이 형제는 마지막 그때에 내 생각이 옳으냐 성경이 옳으냐 그거에 가르쳐. Só por último, ele decidiu sobre o que é certo, meu pensamento ou as palavras de Deus. E ele não tinha outra escolha a não ser a palavra de Deus. Por isso, 내가 술집맹이지만 por último momento, ele pensou: sim, eu sou mau, 내가 더럽지 eu sou bêbado, eu sou sujo, 다 놔두고 mas vamos deixar isso de lado. E se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 하나님이 거룩하다면 Se Deus diz que eu sou santo, eu sou santo. Ele creu nisso. 그 뒤에 무슨 일이 난지 아십니까? Vocês sabem o que aconteceu depois disso? Algo incrível. 하루에 잠시도 술 한 마시 못 견디는 Aquela pessoa que não conseguia passar um dia sequer sem beber, 하나님의 말씀이 그 마음에 depois que a palavra de Deus passou a habitar no coração dele, 술 생각이 안 나. não pensava mais em bebida. 있을 수가 없는. Era impossível disso acontecer. 그 다음부터 술 한 못 마셔. Desde então ele não bebeu mais. 자, 오늘 제일 먼저 냉장고 술병으로 Pessoal, a primeira coisa que ele fazia antes era abrir a geladeira para pegar a bebida. 술로 더불어 모든 인생이 계속 진행. Começava bebendo e terminava o dia bebendo. A vida dele era beber. 머릿속 어떤 기억에도 술에 대한 기억이 E só que depois de que ele aceitou a palavra, não tinha mais aquele desejo, sabe, da bebida. Também não tinha as boas lembranças, entre aspas, do tempo que ele bebia. Deus realmente o santificou, o aperfeiçoou. Só nós nos esforçarmos. Não é por esforço nosso, esforço para deixar de pecar, esforço para mudar. Não é. Quando nós aceitamos as palavras de Deus em nosso coração, 마음을 이끌어. as palavras de Deus é que começam a nos guiar. 제가 이번에 합창단을 저들이 12월 25일 그때 코로나 때문에 공연을 할 수 없을 것 같아서 영상으로 Só no mês de dezembro do ano passado, devido à pandemia, sentimos que não poderia ser possível fazer alguma apresentação do Coral Graças, então fizemos um filme, né? E muitas emissoras do mundo inteiro transmitiram o conteúdo do Coral Graças. 방송국에 우리 설교를 그냥 무료로 이렇게 방송해 준 Já existem muitas emissoras que fazem transmissões gratuitas da nossa pregação. 딴건못 주고 뭐 크리스마스 칸타타 영상 E eu não podia oferecer nada para eles, eu não tenho o que dar a eles, mas eu falei: eu quero dar de presente, né, esse filme do Coral Graças. E eles ficaram muito felizes. 가서 Dessa vez eu fui para a África, 케냐에 가서 방송 fui para o Quênia, né, fiz ali uma entrevista numa emissora. 고맙다고 이야기하고 Eu agradeci muito 크리스마스 칸타타 영상 주고 e eu disse que iria dar para eles o vídeo do Coral Graças. 마지막 이제 막 그 촬영 끝나고 이제 막
Estão agora terminando as filmagens, estão nos momentos finais da produção e está muito bom. 어린아이 하나가 아역으로 나가는 E ali nessa performance do coral, né, tem uma criança que faz o papel de uma criança. 애들이 교회 안에서 합창단 신앙 생활을 배워놓으니 E já que as crianças cresceram na igreja com base na vida espiritual, 연기를 잘 eles atuam muito bem também. 유명한 감독이었는데 Sabe, um diretor muito famoso conduziu toda a produção e o diretor, 데려가고 싶다. ele disse, eu queria levar essa criança. 유명한 아역 스타가 돼버린 Então ele se tornou num artista famoso, né, um artista mirim. 마스 칸타다 너무 아름답게 지금 Mas de qualquer forma, a cantata de Natal foi produzida de uma forma muito agradável, muito belo. 제가 안 들어가려 하는데 저도 조금 더 Desculpa falar isso, eu não queria ter entrado na produção, mas me colocaram um pouquinho também. 메시지란 장면이 그 조금 Ou seja, tem um trecho onde eu prego. 우리 같아서 안 하려고 그랬는데 Eu sinto que não combina, né? Por isso eu não queria que colocassem. 그 메시지가 필요하다고 제가 Mas disseram que já que era um filme do coral, era necessário a pregação do Pastor Park. 아마 그런 것 같아요. Então eu fui, né? Atuei um pouco ali. 너무 너무 감사한 거예요. Eu fiquei muito grato. 자, 중요한 것은 Mas o importante 우리는 é que nós 내가 열심히 pensamos pelo meu esforço, pela minha dedicação. 해서 인생을 살아. Foi assim que nós vivemos a vida. 이제 내가 죄에서 멀어지는 것이 Mas nós nos afastarmos do pecado, nós pararmos de beber, pararmos com as nossas más manias, 하는 노력하고 하나님 내 안에 계시기를 저는 isso é muito diferente quando nós queremos fazer isso com o nosso esforço e quando a palavra de Deus faz por nós. 그야 진짜 그 젊은 아이들의 마음에 Só eu vi que no coração daqueles jovens realmente tinham muitas feridas. 그래서 제가 그때부터 우리 교회 안에 절대로 이혼하지 말라고. Por isso, desde então, eu sempre peço para os irmãos da igreja não se divorciarem. 이 교회는 이혼했다가 구원받고 합치는 사람 몇 명 있고 Então, na nossa igreja tem casos de pessoas que haviam se divorciado, porém 현재 서울의 이혼율이 se reconciliaram, sendo que agora na Coreia temos cerca de 30% da sociedade divorciados. Mas na igreja aqui, acho que é 0,1%, no máximo 1%. 그만 해도 강남교회 나온 사람들 복 받을 Então, mesmo sendo soberbos, os irmãos aqui da nossa igreja são abençoados. 모르겠지만 Eu posso citar que, 우리 안 나와서 이혼했을 가능성은 얼마든지 있다는 이야기. no caso daquela irmã, se não tivesse estado na nossa igreja, teria uma grande probabilidade de ter se divorciado. Só que hoje vivem muito felizes. 문제가 뭐냐면 Só qual que é o problema? 우리가 잘 살려고 노력하는 거다. Nós nos esforçarmos para ter uma boa vida e Jesus Cristo nos conduzir para uma vida boa é diferente. 내가 목사가 되려고 노력하는 거다. Eu me esforçar para ser um grande pastor 주님의 말씀을 믿고 따르고 예수님 나를 세우는 e eu seguir a palavra de Jesus apenas e Jesus Cristo me estabelecer, não se compara. 신앙 생활만 아니고 Não só na vida espiritual, 여러분 인생의 삶도 só na vida particular também. 예수님이 여러분 인생을 주관하게 하면 Se Jesus Cristo conduzir a vida de vocês, 할 수 없는 vocês poderão 비교할 수 없는 크신 은혜와 축복이 예수님으로 말미암아 ter uma vida cheia de graça e bênção, algo que vocês jamais poderiam imaginar em poder viver. Não sei se eu posso falar essas coisas. 제 아들이 결혼하고 난 Depois que meu filho se casou, 며느리가 제 아내하고 병원 eu vi que a minha nora sempre estava indo ao hospital com minha esposa. 그때 대전에 살았어. Vivíamos em Daejeon naquela época. 산부인과 병원 뭐 있어서 갔다. E iam sempre no ginecologista. 그다 이제 안 되는 서울 한양대학병원. Só que depois foram para o hospital de Hanyang, em Seul, também. 그때 이제 아내가 막 화를 내면서 제 며느리를 데리고 왔어. E um dia, minha esposa, muito brava, trouxe a minha nora. 한양대학병원에서 제 며느리한테 항암제를 써야 한다고. Porque lá naquele hospital falaram que a minha nora deveria fazer um tratamento meio de quimioterapia. 그냥 화를 아내를 데리고 왔어. E a minha esposa ficou brava quando escutou aquilo, né? E trouxe de volta a minha nora para casa. 그다음 병원을 안 갔어. E depois eles não foram mais para o hospital. 아기 셋 Mas ela teve 3 filhos. 아들, 딸, 아들. Filho, filha, filho. 그냥 지나가기에 쉽지 않은 일이에요. Não era algo fácil. 우리 손자들을 보면 Quando eu vejo os meus netos, 감사한. eu fico muito grato. 아무 일 없이 Sem ter feito nada. 제 며느리가 A minha nora 셋을 낳았어. teve 3 filhos.
Então ela teve um menino, depois uma menina e por último teve mais um menino. 우리 며느리는 그 막내를 그렇게 E a minha nora adora, né, o caçula. 이놈은 좀 특별해. E ele é bem diferente. 대인관계가 무지무지해. Ele tem um ótimo relacionamento social com as pessoas. 공연하면 Quando nós vamos a um lugar para fazer alguma apresentação, 현장에는 그쪽 이제 그뭐 장비 우리 못 손도 못 대게 하고 sabe, eles não deixam nós tocarmos em nada no que pertence ao local. 친구가 Só que ele sai conversando com as pessoas e vira amigo de todo mundo. 좋아하지 않는 사람 Não tem ninguém que não goste dele. 얘가 얘기하면 Então, quando ele fala algo, 키를 우리가 다 도. sabe, o pessoal do ginásio ou do local que estamos fazendo o evento libera todas as chaves. Ele é um pouco diferente. 그저뭐 지휘자님 저 뭡니까 미국 O condutor do coral, né, o Boris Abali, ele havia ido para os Estados Unidos. 차 몰고 다니면 딱차태 그 공연장 저 뭐야 E ele, né, meio que dava carona com aqueles carrinhos de golfe, né, em todo o local todo o auditório. 이 마이너는 이번엔 90kg로 줄였다. Ele pesava muito, né? Ele falou: Nossa, eu emagreci, tô com 90 quilos agora. 남자가 제 아들 있고 Então, 손자 두 tenho meu filho, né? Tenho meus 2 netos e tenho eu. Nós somos os homens da família. E eu sou o mais leve deles. 손자가 90. Meu neto tem 90, o outro também tem 90, meu filho também tem 90 quilos. Todos têm 90 quilos ali. E eles são muito altos também. 하나님이 하시는 Já que Deus fez, pessoal, é muito gratificante. 제가 며느리를 보면 Quando eu vejo a minha nora, 너무 하나님께 감사. eu agradeço muito a Deus. 하나님께서 우리들 속에 이런 일들을 많이 Só Deus faz muitas as coisas assim na nossa vida. 그 술주병 형제한테 Eu, para aquele irmão que bebia antes, eu falei: Irmão, entra no seminário. 성경에서 지금 너무 놀랍게 복음을 E hoje, de uma forma incrível, ele faz um ótimo trabalho para o Evangelho. Por mais que a igreja que ele esteja não seja uma igreja grande, é uma igreja muito feliz. 지금 저분입니다. É, esse aí, esse é o irmão. 미남이죠. É um belo homem, na verdade, pessoal. 미남은 뭐 꿈을 꾸는 것 같아. Quando eu vejo ele trabalhando, parece um sonho. 이름이 심홍섭인데 O irmão, o nome dele é Shim Hun-sop. 진짜 잘생겼고 Ele é muito bonito. 성격도 참 좋아요. Também tem uma característica muito boa. Eu não sei por que ele se tornou um escravo da bebida. 너무너무 행복. Hoje, ele e a esposa dele são muito felizes. 예수님께서 우리에게 하시는 일들. Só são trabalhos que o Senhor Jesus Cristo faz na nossa vida. Por mais que não seja visível, 우리 노력으로, 우리 방법으로, 우리 인간 수단으로 일을 하려고. as pessoas hoje, praticamente todas, querem trabalhar, querem fazer com seu esforço. Mas Jesus Cristo, ele quer entrar em nós para trabalhar por nós. E o mais importante 우리가 죄를 사함 받는 것. é que, para recebermos a remissão dos pecados, 우리가 하소된 게 pessoal, não é algo que depende de nós. 예수님이 우리를 이끌어. É o Senhor Jesus quem nos conduz. 우리는 그 예수를 믿는 것이 Então nós simplesmente cremos em Jesus. 때 더러운 정말 죄인인데 Ao meu ver, é um pecador sujo, ele é um embriagado, é um bêbado, ele fez coisas erradas. 주님이 어렵다 하시면 Mas se o Senhor diz que ele é justo, 이런 것이 ele é justo. 이게 Isso é muito gratificante. 종종 성경 읽다가 Com frequência, lendo a Bíblia, 내가 나를 보면 e quando eu penso em mim mesmo, mas como assim eu sou santo? 정말 저뭐 형편없는 사람이었는데 Eu realmente era uma pessoa sem nenhuma condição. 세월이 흘렀습니다. Só que se passaram muito tempo. 근데만 이제 그동안 딱 60년이 Ano que vem vou completar 60 anos de salvação. 지난 60년 동안 Por esses 60 anos, 제가 성교학교에 있을 때 quando eu estive no seminário, quando eu estive em Apokto, em Champali, quando eu fui para o exército, quando eu estava em Kimchor, em Daegu, tiveram muitos acontecimentos. 근데 그 어느 것도 Só que nenhuma das coisas aconteceu sem a graça de Jesus. Tudo foi resolvido por Ele. 위한 삶을 사는 동안 Enquanto eu vivo assim pelo Evangelho. 제가 케냐, 가나, 코트디부아, 토고 4개 나라를 다니면서 Dessa vez eu fui para Gana, Togo, Costa do Marfim e encontrei muitos líderes religiosos ali. 말할 수 우리가 은혜를 Recebemos uma grande graça. 복음이 온 세계에 O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. 전파. 생각하면 하나님 너무너무 감사하는 거예요. Então eu sou muito grato a Deus. 내가 이런 일을 할 만한 능력이 있지. Eu não tenho capacidade para fazer esses trabalhos. 이제는 술을 끊으려고 Aquele irmão, por anos, se esforçou para tentar parar de beber. 한 번 하다 실패하고
Tentou uma vez, fracassou. Tentou duas, fracassou. Tentou três, fracassou. 끊으려 생각하면 골통이 아프고 Então, só de pensar em ter que parar de beber, ele ficava atormentado, ele sofria. 할 수 없이 술에 져서 Então, sem outro tipo de escolha, ele se entregou à bebida, estava vivendo daquela forma. 예수님의 말씀을 Só que esse irmão creu nas palavras de Jesus, 한 제물로 porque com uma única oferta 자들 영원히 aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 그는 형제 난 절대 거룩하지 않아. Ele dizia, eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu sou um bêbado, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa incapaz, não adianta, eu já tentei. 술을 두 번, 세 번 끊어 노력. Ele, por várias vezes, tentou parar de beber. 술을 끊을 생각만 너무 Só que, já que ele fracassou em todas as tentativas, só de pensar em parar de novo, ele, 도저히 안 돼. 술을 다시 sabe, ficava atormentado, ele ficava sofrendo, eu não consigo. 한평은 술 끊는 거 불가능하다. Ele pensou que seria impossível para ele parar de beber. 제가 그 형제 보고 술 끊으라고 얘기. E eu nunca também disse para ele parar de beber. 그냥 성경을 믿어라. Eu só falei, creia na Bíblia. 이야기 말이야. Só isso. 성경 제가 한 제물을 거룩하게 영원히 온전히 A Bíblia fala, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Só que ele dizia que não era perfeito. 성경에도 거룩하면 거룩하다. Eu falei, irmão, se a Bíblia diz que você é perfeito, você é perfeito. As palavras de Deus são certas ou o seu pensamento está certo? As palavras de Deus. Então, se Deus está falando que você é perfeito, não é perfeito? Não, não sou perfeito. E com isso, assim, nós discutimos por uns 20 minutos. 온전한 안에 Você é perfeito ou não? Com isso, discutimos. E o que me permitiu vencer aquele irmão é porque o que eu estava dizendo estava escrito na Bíblia. E ele não podia vencer a Bíblia. Por último, ele disse, eu sou perfeito. Ele creu nisso. 술 마셔도 Então, mesmo bebendo, sim, pastor, mesmo bebendo, aqui a Bíblia fala que eu sou perfeito. 온전하다 그렇게 하지도 않았어. E sabe, a gente nem ficou todo feliz, nossa, eu sou perfeito, eu sou perfeito. Não. Só que, ele, assim, por não ter outra escapatória, ele falou, eu sou perfeito. Só que aquelas palavras, sabe, entraram no coração dele. Ele creu e ele disse, eu sou perfeito, eu sou santo. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. 자, 오늘 우리 신앙의 문제 가장 큰 문제 Só o maior problema da vida espiritual 고 예수님 판단하고 é que existe uma diferença entre o nosso conceito e o conceito de Deus. Em vários pontos da Bíblia, 기억지 않는 Deus diz que não se lembra dos nossos pecados, que nossos pecados já foram lavados. Só que Satanás trabalha. 로마 3장 23절 Em Romanos capítulo 3, 23, 죄를 보면 하나님 영광이 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절은 죄인이고 Então no versículo 23 somos pecadores. Só que no versículo 24 já fomos justificados. É incrível. 교회에 다 예수 믿는 사람 Só que as pessoas que frequentam a igreja e dizem crer em Jesus conhecem muito bem o versículo 23, 4절은 뭐 mas não conhecem o versículo 24. 때문에 이디오피아가 Uma vez, quando eu fui para a Etiópia, 대학 총장 um reitor de universidade me ligou. 목사님 제가 목사님하고 13시간 떨어진 Ele falou, pastor, eu estou num lugar que está a 13 horas de distância do Senhor, 목사님을 만나기 위해 지금 가는데 mas eu quero partir agora para encontrá-lo. 목사님 꼭 만나 주시겠습니다. O senhor poderia me encontrar? 내가 대학 총장인데 너무 바빠서 Eu sou o reitor de uma universidade, tenho muito a fazer e é difícil ter um tempo. 목사님 만나 주시면 지금 Mas se o senhor disser que vai conversar comigo, eu irei partir agora. 와서 제가 안 만나 주면 어떡하지? E se eu não encontrar com ele, pessoal? 이 사람 13시간 차를 몰고 Ele veio numa viagem de 13 horas para me conhecer. 저하고 대화가 됐어요. E começamos a conversar. 똑같은 이야기예요. Falamos da mesma coisa. 총장님 온전하십니까? Eu falei, reitor, o senhor é justo, é perfeito? Ele falou, não, não sou perfeito. 그 제가 얘기했어요. E eu falei para ele, 먼저 로마 3장 23절 primeiro, né, eu li Romanos 3, 23. 모든 사람의 죄를 보아 하는 영광이 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 4절 Depois li o versículo 24. Ele leu. 뭐라고 돼 있냐고. Eu perguntei, o que está escrito aí? 열심히 기도하면 어렵다. Para nós orarmos com esforço para sermos santificados. Ele é reitor de universidade. 자세히 보세요. Eu falei, mas por favor, preste atenção no que está ali escrito. 기도하면 아니고 Não, tem que orar bastante, tem que se esforçar, não tem nada disso aqui. 이 성경은 A Bíblia, pessoal, 내 노력으로 된 것도 아니고 não fala do nosso esforço, 내 수고로 된 não fala da nossa obra, não fala da nossa vontade, não é da nossa bondade. 것으로 되어 É por Cristo, 의롭게 되기 위하여 para que nós fôssemos justificados.
Nós não fizemos nada. 만약 내가 뭘 해서 그렇게 됐다면 좀 의심해 봐야. Pessoal, se somos justos hoje por termos feito algo, devemos desconfiar disso. 여지가 없는 거. Mas da justiça que veio de Jesus não há do que desconfiar. É incrível. 그냥 나는 죄인. Eu, sim, sou um pecador, mas a Bíblia diz que eu sou justo. 내가 죄인 맞는데. Sim, é certo que eu sou um pecador, mas se a Bíblia diz que eu sou justo, eu sou justo. 하다면 거룩하. Se Jesus Cristo fala que eu sou santo, eu sou santo. Se Jesus Cristo fala que não se lembra dos meus pecados, é porque ele não se lembra. Eu simplesmente criei nas palavras de Deus no meu coração. 내가 마음으로 그 말씀을 믿었을 Quando de coração eu criei nas palavras de Deus, 마음 안에 성령 dentro desse coração, com a fé, Deus trabalha. 하나님이 거룩해지기 A minha vida realmente passou a se santificar, Deus começou a trabalhar na minha vida. 잘난 거다 못. Só eu não tenho nada de bom, eu não sou inteligente. Realmente eu sou uma pessoa muito falha. 그냥 말씀을 믿었습니다. Mas eu criei na palavra. 하나님이 거룩하다면 거룩한 겁니다. Se Deus diz que eu sou santo, eu sou santo. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 우리가 이 이야기는 지금까지 이번 계속 얘기를 했습니다만 Só nós temos conversado continuamente sobre essas palavras. 그런데 Sim, nós pecamos, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 mas pela morte de Jesus Cristo e sua crucificação, 영원히 na cruz nossos pecados foram lavados para sempre. 우리가 영원히 어렵다. 그 이야기가 지금 히브리 10장 10절에서 일어난 그 뒤에 전부 E tudo que aparece aqui desde Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10, fala sobre a justificação. 예수의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. 제사장마다 매일 서서 승리에 자주 같은 제사를 드리되 Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Só os sacerdotes, eles ofereciam a oferta, por meio de bodes e de cabritos, mas o sangue desses animais eram aspergidos no tabernáculo terreno. 근데 예수님은 Mas Jesus, 히브리 9장 quando vemos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 좋은 일의 대제사장으로 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 십자에 먹은 피를 가지고 Ou seja, Jesus, com o seu sangue que foi derramado ali na cruz, não aspergiu esse sangue no tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo celeste, ali no mundo eterno. 시간계이기 때문에 모든 게 순간 Neste mundo nós temos a influência do tempo, então tudo é momentâneo. Mas o mundo de Deus é eterno, então tudo lá é para sempre. 순간 제가 씻어지 Se lavar o pecado aqui nessa terra, será momentâneo. 이 죄를 또 죄인 Então, se a pessoa voltar a pecar, será novamente um pecador. 영원한 나라의 피를 뿌려 Mas se aspergir o sangue ali no tabernáculo eterno, no mundo eterno, 모든 게 영원하기 ali, já que tudo é eterno, 제사도 영원한 것입니다. a remissão dos pecados também é eterna. Amém? 우리를 영원히 온전케 E ele nos aperfeiçoou para sempre. 우리가 우리 모든 관념을 Que nós possamos deixar todos os nossos conceitos e com um coração humilde, 말씀을 aceitemos as palavras de Deus. 받아 어렵다면 의로운 건데 Se Deus diz que nós somos justos, pessoal, somos justos. 어떤 Então não importa qual pensamento ou, conceito tenhamos, qual opinião tenhamos, perante a palavra de Deus, vamos aceitar a palavra de Deus. Deus, o Senhor diz que eu sou santo, que eu sou justo, então eu sou santo, eu sou justo. O Senhor diz que meus pecados foram lavados, então meus pecados foram lavados. 어렵다고 해서 난 의로운 거야. O Senhor diz que eu sou justo, então eu sou justo. 하나님보다 더 똑똑한 줄 알고 Só não podem se considerar mais inteligentes do que Deus. 내가 그 이야기를 했는데 그렇게 하는 건 이해. Se eu falar isso, tudo bem vocês serem contra, 내가 틀릴 수 porque eu também posso estar errado. Eu sou uma pessoa que posso estar errado, mas pessoal, Deus nunca está errado. As minhas palavras podem estar erradas, mas as palavras de Deus nunca são erradas. É para sempre. E nós cremos nisso. 그래서 그 형제는 Por isso, aquele irmão 얼마나 행복하게 복음이 사는지 hoje vive uma vida muito feliz pelo Evangelho. 아멘이면 그렇게 행복해. E a esposa dele também está muito feliz. 꿈을 꾸는 것. Ela se sente num sonho, ela diz. 부부 너무너무 다정해. É muito bonito ver os dois juntos, 시가 날 만큼 a ponto de dar inveja. 다정해. 너무 São muito bonitos, são muito amáveis. 왜 Por quê? 아내도 남편
seja o marido, a esposa, estão crendo na palavra de Jesus. No meu pensamento eu sou um pecador. Ao meu ver eu sou sujo. Ao meu ver eu sou mau. Ao meu ver eu pequei. Eu menti. Eu roubei. Mas, porém, se Deus diz que sou justo, eu sou justo. Pessoal, isso é crer em Deus. Quando nós cremos nisso, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Começa a nos conduzir, começa a nos guiar. E por isso podemos ver uma vida clara e abençoada. As palavras de Hebreus são incríveis. Por pregar muito sobre isso, quase eu decorei esses versículos. Cada palavra, toda vez que eu vejo, me renova. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há emissão deste, já não há oferta pelo pecado. Deus, quando nos salvou, já que Ele é Deus, não foi falho, Ele nos deu a salvação perfeita. Isso é muito gratificante. Eu, dentro de Jesus, vivi 60 anos. Por esses 60 anos, por várias vezes eu cometi erros, eu fui falho, mas Deus, Ele nunca me tratou conforme os meus atos. É por isso que até hoje eu posso estar nesse palco, nesse púlpito, porque é a graça de Deus apenas. Só vamos crer nesse Deus, com um coração humilde. Por mais que ao nosso ver sejamos sujos, aquele irmão no começo não concordava com isso, mas quando ele creu nas palavras de Deus, Deus trabalhou no coração, na vida dele. Eu agradeço muito. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, o Senhor, quando nos salvou, agradecemos porque não dependeu das nossas obras. Se fosse pelas nossas obras, jamais poderíamos ter a salvação perfeita. Mas glorificamos e exaltamos o Teu nome porque o Senhor nos deu a salvação perfeita. Santo Deus, nosso Pai, permita a Sua graça a todos aqui reunidos e que nós possamos viver dentro da Tua graça. Glorificamos ao Senhor que morreu na cruz para lavar nossos pecados e nos fez santos pela Sua graça. Hoje nós cremos nas Tuas palavras, que o Senhor possa nos abençoar. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.